Em Terraformas, a morte nunca é apenas o fim de um personagem. Às vezes, ela é um erro de cálculo. Às vezes, uma traição. E em alguns casos, é o momento exato em que a história muda de lado. Nesse vídeo, vamos analisar as mortes mais inesperadas. Aquelas que não apenas foram chocantes, mas que alteraram completamente o equilíbrio de poder, revelaram conspirações e expuseram que em Terraformas, o maior inimigo da humanidade nunca esteve só em Marte. A primeira morte é um exemplo clássico de como a obra engana o espectador. Helena Perepelkin aparece frequentemente como uma personagem durona. A primeira vez que vemos ela está saindo do banho e acaba constrangendo Eva Frost. Ela é a 19ª mais forte da tripulação. Helena tem seu irmão que também tem muito destaque na série, Ivan Perepelkin, que é o 10º mais forte. A primeira vez que vemos Helena em ação, infelizmente, já é a última. Ela é conhecida por ser a melhor em manejar a rede anti-terraforma. Ela tem uma mira excelente. A divisão número 3 se prepara para abater uma barata que está vindo em direção a ela, mas antes de atirar, ela se vai. O terraforma desconecta sua cabeça do resto do corpo, e assim, nunca vemos ela em combate diretamente. Podemos apenas presumir que sua cirurgia teria como base uma planta, pois seu irmão é bastante compatível com isso. Sem heroísmo, sem tempo nenhum de reação. Helena se torna apenas motivação para Ivan continuar sobrevivendo. Marte não respeita nenhum status. A segunda morte não choca pela violência, ela choca pela injustiça. Adolf Reinhardt é um dos personagens mais amados da série. Adolf não perde por ser fraco e nem de maneira descuidada. Ele é marcado por uma história completamente triste de rejeição e traição constante. Sua aparência foi desgastada por conta da sua base cirúrgica, a enguia elétrica. Devido a esse receio, vivia sempre isolado, até que uma garota notou sua gentileza ao alimentar os pombos, e pouco a pouco, eles se casam. Vivem aparentemente felizes. Um dia, Adolf chega em casa e ela está o traindo. Ele a espera na chuva e quando a confronta, ela chora, pede desculpas. Mas ele perdoa. E no fim, eles têm uma linda criança. Adolf vai no hospital para verificar se a criança herdou seus genes, mas a médica logo diz que a criança não herdou nenhum gene dele. E com tudo isso, ele vai para Marte. E com o início do Plano Delta, todas as divisões se preparam, e a equipe de Adolf cai em um fosso cheio de baratas, milhares delas. A chuva começa. Adolf começa atirando dardos e conduzindo eletricidade em volta, matando diversas baratas. Mas o número delas faz ele sucumbir. Após tomar um golpe forte, seu coração para. Mas ele não. Ele utiliza a eletricidade no próprio coração e levanta. Levanta com mais raiva ainda. As baratas sabem que não conseguem vencer na força bruta, e por isso começam a utilizar armas de fogo contra ele. E utilizando um pouco mais de soro, Adolf faz isso. Mas tudo tem um limite. No fim, o número de terraformas é extremamente grande, e já sem forças, Adolf abraça Eva Frost e a protege de pedras enormes que o atingem. E nos episódios mais tristes da série, a gente entende: Terraformas não mata guerreiros, ela mata sonhos. O abraço de Adolf não foi à toa. Ele sabia que Eva Frost tinha o poder da planária, e com seu DNA, ela conseguiria se regenerar, se alimentando de suas células, e com isso, herdando seu poder. Adolf morre, mas os seus genes continuam sendo carregados para frente por Eva Frost. Na terceira morte, o erro não foi força, foi confiança. Joseph Gustav Newton, a supremacia do poder terrestre anti-terraforma, é o resultado de 400 anos de eugenia geracional. Sua família inteira escolhe os parceiros baseada apenas em fatores genéticos. Eles não se reproduzem por afeto, e sim para criar o ser humano perfeito com as melhores condições psicológicas e físicas possíveis. Joe é o auge dessa família, o ápice que eles conseguiram criar. Mas agora, Joseph quer a base cirúrgica perfeita, para ser eterno. Antes de ir para Marte, ele já possuía um QI de 186, fazendo com que ele seja um dos personagens mais inteligentes da obra. E tudo isso se traduz em combate. Joseph em Marte já criou uma pilha de corpos de barata sem nem mesmo se transformar. Mas perto do fim do arco da Annex 1 em Marte, quando a nave chinesa de Kai chega para capturar a Kari, Joe é pego por um dos seus esporos Cordyceps e com seu cérebro estimulado, luta contra o Combate. De início, a luta parece ser um massacre, com ele partindo o braço de Combate para fora. Joe então, aos poucos, vai sucumbindo ao judô e às habilidades de luta da Vespa Mandarina. E após consecutivas ferroadas, o veneno da Vespa vai penetrando Joseph aos poucos, e apesar de sua resistência, ele se descuida e é dividido em vários pedaços. Mas antes, ele desfere um golpe mortal em Combate,
terminando a luta em si em um empate, ou apenas uma derrota para os dois lados. Ser o número 1 na classificação em Marte indica que você é o melhor para matar terraformas, não para lutar contra humanos. Em Marte, confiar demais é tão fatal quanto lutar sozinho. Mas nem toda morte acontece no momento do impacto. God Lee não caiu em combate. Ele era o único da 2ª Divisão que possuía experiência em combate, pois já havia feito parte do exército israelense e lutado em muitas guerras, por isso era o mais confiável para lutar contra elas. Após o primeiro contato com as criaturas evoluídas, God Lee, que tem como sua base cirúrgica o besouro bombardeiro, consegue desferir gases quentes extremamente rápido, incinerando alvos em segundos. Após discutir com outro tripulante sobre a morte de um dos membros da expedição, Lee sai sozinho para enfrentar as criaturas. Nós sabemos que Marte não é um lugar de heróis. Após injetar o soro, um terraforma o ataca por trás, mas Lee imediatamente tenta incinerá-la. Ele só esqueceu que os terraformas são extremamente resistentes ao calor. E então, não houve grito, nem um último golpe, nem cena heróica. A morte dele só é percebida na cena seguinte, quando a nave base da 2ª expedição é invadida, e a cabeça de Lee está na mão da barata invasora. Em terraformas, às vezes, a pessoa não morre quando cai, ela morre quando ninguém percebe. Mas quase nenhuma morte em terraformas é gratuita. Algumas não chocam, elas mudam o rumo da história. Liu Zolan não era apenas mais um comandante em terraformas, ele não estava em Marte. Ele era o presidente da China. Desde o início da série, seu verdadeiro objetivo nunca foi salvar Marte ou proteger a humanidade, mas capturar Kari Hisamaru e Michelle K. Davis, para usá-los como cobaias e criar super soldados chineses. Para isso, Liu arquitetou uma traição em escala global. Ordenou que a 4ª Divisão, liderada por Liu e Wu, traísse as demais divisões e sequestrasse os alvos durante a missão. Quando a nave consegue finalmente fazer contato com a Terra e denuncia a traição da Divisão 4, Liu age sem agitar. Para apagar qualquer rastro, ele ordena a execução completa da própria divisão que ele mesmo havia enviado. Bao Zilan e Kai Yanchao são despachados para Marte na nave Curious Yu, com uma missão simples: eliminar todos os envolvidos. O plano funciona, eles retornam à Terra, mas sem a Kari e nem Michelle. O objetivo principal falha. É então que a história revela sua face mais sombria. Descobrimos que a China já havia trazendo terraformas de Marte há muito tempo, realizando experimentos secretos e trabalhando diretamente com o Invoker, o representante das baratas na Terra. Após a invasão no Japão, o presidente chinês surge diante do mundo como diplomata pacificador, discursando sobre coexistência e transmitindo ao vivo o suposto primeiro contato entre humanos e alienígenas, enquanto joga a culpa da tragédia nas próprias ações da humanidade. O mundo acredita, o teatro político vai funcionando, até que Invoker estende a mão. Pouco antes do aperto de mão, sem aviso nenhum, sem dramaticidade e nenhum discurso, o Invoker atravessa o rosto do presidente com uma cuspida extremamente rápida, quase como um jato de alta pressão. Liu morre instantaneamente, diante das câmeras, ao vivo para o mundo inteiro. Não há heroísmo, não há justiça poética, apenas o caos. O exército chinês entra em colapso, a narrativa humana desmorona. E naquele instante fica muito claro, não existe controle e nem negociação. Essa morte não foi só inesperada, ela mudou completamente o lado da história. Ela não encerrou um personagem, ela destruiu a ilusão de controle humano sobre tudo que estava acontecendo. A partir dali, Terraformas deixa claro que não existe mais diplomacia e nem liderança, só sobrevivência.